nosso canal. Se inscreva no nosso canal. Semana é mais que suficiente para você abastecer a vitamina D3 que você precisa. Bom, então deixa eu explicar para você o que é um MED. MED. Um MED é o seguinte: se você chegar no pico do verão, na sua cidade, onde você mora, se você mora num prédio ou numa casa, você vai lá para o telhado, lá para o terraço, meio-dia em ponto, com um cronômetro na mão, e você vai ver quanto tempo você leva ao meio-dia, no pico do verão, para sua pele começar a ficar vermelha, começar a ter eritema, não queimar, ficar vermelha. Então gastou, vamos supor, 30 minutos. Então o meu médio é 30 minutos. Se eu passar um fator de proteção solar 8, eu multiplico isso 8 vezes. Então eu vou ter 4 horas me protegendo do UVB. Se eu passar 15, você vai multiplicar isso. São 8 horas. Se eu passar 30, são 16 horas. Aí você começa a ver a falta de bom senso. Por que S30, que vai me dar uma proteção de 16 horas, se não tem lugar no planeta que eu possa tomar sol 16 horas seguidas? Então você vê que não faz sentido. Eu uso um FPS 50. Se não tivesse nenhum problema, tudo bem. Mas os filtros solares são feitos de produtos químicos. E existem produtos químicos que já foram abolidos na Europa, já foram abolidos no Japão, já foram abolidos nos Estados Unidos e continuam comercializados no Brasil. Um deles é o MBC, 4-MBC. Esse 4-MBC, ele é um produto que tem estrogenicidade. Ele entra no seu corpo, ele é absorvido e ele funciona como hormônio feminino. Isso pode causar problemas. E se você sobrecarrega nesse filtro solar, mesmo debaixo da maquiagem, no caso da mulher, que nem vai tomar sol, porque o carro está parado na garagem, você entra no seu carro, dirige para o seu trabalho, fica lá o dia inteiro e volta à noite, você não tomou sol nenhum, a lâmpada não tem UVB, a não ser que você compre uma lâmpada UVB. Isso existe no mercado, mas não é essa lâmpada fluorescente que você tem aí em você. São lâmpadas especiais, caríssimas, elas custam nos Estados Unidos por volta de $300, R$ 1.200, você compra um UVB. Pessoas que têm depressão durante o inverno, elas são tratadas com UVB. Então, elas são a chamada light therapy, terapia da luz, onde elas recebem essa radiação. Então, o MED é isso. Só que quando eu quero proteger o filtro solar, com o filtro solar, eu estou preocupado também em proteger contra o UVA. Porque o UVA, ele penetra mais profundamente, ele envelhece a pele, ele causa rugas. Só que a maioria dos filtros solares brasileiros não tem um largo espectro. Eles não protegem também o UVA. Eu vim falando nisso tem 15 anos. E todo mundo achava que eu era louco no começo. Está na literatura. Eu só vou lá e busco informação. Então, se você comprar 10 filtros solares ali na esquina, na sua drogaria aí da esquina, você vai ver que provavelmente todos os 10 ou 9 deles não têm a proteção UVA. Porque quando um filtro solar tem a proteção UVA, ele tem o PPD. O PPD é o parâmetro que determina quanto de proteção tem de UVA. Então, a regra internacional é o seguinte: se você tem um FPS de 30, você tem que ter pelo menos 1/3, 10 de PPD. Então, eu tenho que ter o FPS e o PPD. Você não pode se preocupar só com o FPS. Você tem que se preocupar também com o PPD. Então, o FPS, vamos supor um FPS de 8. Aqueles 30 minutos que você gastou lá para começar a ficar vermelho, agora você vai multiplicar por 8, são 4 horas. Isso vai permitir você ficar 4 horas no sol sem ficar vermelho. Só que ele bloqueia 97,5% da sua produção de vitamina D. Você tem que ver se vale a pena. Eu não estou dizendo que você é para ir para a praia e se torrar. Não, não é isso não. Eu estou dizendo que você tem que ir sem filtro solar, deixar os seus 8, 10, 12 minutos, o que for, dependendo da cor da sua pele. O Dr. Thomas Fitzpatrick, professor de Harvard, dermatologista, em 1975, ele criou a escala
de Fitzpatrick, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você tem o 1, é aquela pessoa bem clara, bem branquinha, de olho azul. Ela nunca bronzeia, ela queima. Ela vai para o sol, ela queima, ela não bronzeia. E você tem o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6. O 6 é aquele que bronzeia, mas não queima. Você não vai ver um indivíduo com pele negra com queimadura de sol. Isso não existe. Ele pode ficar 10 vezes mais do tempo lá do que o que ficou 1. Ele vai bronzear mais ainda, mas ele não vai queimar. Então, o Fitzpatrick mostrou que a produção da vitamina D depende muito da sua pele, depende da estação do ano, depende de onde você mora, qual é a latitude, depende da sua idade, porque à medida que você envelhece, você vai diminuindo a sua produção de vitamina D. Um indivíduo de 70 anos, comparado com um indivíduo de 20, um indivíduo de 20, tomando o mesmo sol que um indivíduo de 70, ele produz 4 vezes mais vitamina D. Não só porque a pessoa idosa tem menos 7-deidroxicolesterol na pele, como a pessoa idosa vai perdendo a 1-alfa-hidroxilase, que é a enzima que transforma o 25-hidroxid-D, que é o calcidiol, em 1,25-hidroxid-D, que é o calcitriol. Isso dá predominantemente no rim. Acreditava-se antigamente que isso só acontecia no rim. Hoje nós sabemos que isso ocorre no corpo inteiro, mas predominantemente no rim. Então, como nós fugimos do sol, nós temos heliofobia, nós não sabemos usar o sol de uma forma inteligente, e além disso, nós passamos filtros solares, que na maioria das vezes, bloqueia o UVB e não deixa produzir a vitamina D, e não bloqueia o UVA. Então, apesar de nós vivermos num país tropical como o Brasil, se você fizer análise do sangue, que hoje o SUS faz, do 25-hidroxid-D, você vai perceber que mais de 80% a 90% dos brasileiros têm deficiência de vitamina D. Isso causa uma série de consequências. Causa uma doença chamada osteomalácia, que eu posso responder durante as perguntas, causa uma doença chamada osteoporose, causa uma dor que muitas vezes é confundida com fibromialgia. Se você tem um diagnóstico de fibromialgia, provavelmente você tem deficiência de vitamina D, porque a sintomatologia é muito parecida. E tudo indica que é fibromialgia, só que aquela dor muscular, aquela dor óssea, sabe aquela dor que quando você aperta o osso e dói? Doutora, minha dor é profunda. Essa dor profunda que quando você aperta o externo aqui, o peito, dói. Essa dor é de uma doença chamada osteomalácia. Osteomalácia é quando o periósteo, a capa que cobre o osso, está inflamada. Sabe por que o periósteo inflama? Por falta de vitamina D. Vitamina D é anti-inflamatório. Então você começa a ver o seguinte: a vitamina D é extremamente barata. Você tem que conversar com o seu médico, ver a dose, etc. e tal. Praticamente não tem nenhum efeito colateral nas doses certas, que você tem que aprender a usar. As pessoas que são consideradas mais saudáveis nos Estados Unidos foram consideradas, são salva-vidas das praias de Miami, e eles chegam a ter 115, 120 nanograma por ml de 25-hidroxid-D no sangue, ou seja, dose que a gente considerava altíssima. O Dr. Michael Holleck, que é a maior autoridade em vitamina D no mundo, foi ele que desenvolveu o teste para medir a vitamina D, quando ele estava na Universidade de Wisconsin. Hoje ele está na Universidade de Boston. Tem inúmeros trabalhos e livros publicados. Ele crê que você pode chegar até 150 nanograma por ml de vitamina D sem nenhuma consequência maior. Mas isso você tem que discutir com o seu médico, tá bom? Nós não estamos aqui para receitar, nós estamos aqui para apresentar teorias e discutir esses detalhes. Então, o meu tempo aqui está acabando, eu só tenho mais 1 minuto, eu vou parar por aqui e vou deixar, e só quero comentar mais 2 coisinhas. Quando você estiver andando, e o sol estiver batendo, e a sua sombra for maior que você, se você tem 1,80 m, a sua sombra tem 1,90 m,
você vê que ela é maior do que você não está produzindo vitamina D. O ângulo que está batendo, isso é muito fácil de entender. Mesmo que você esteja na praia, tem sol, mas a sua sombra ficou maior que você. Pode ver que lá pelas 3h30, 4 horas da tarde começa a acontecer. Aí você, a partir daquele momento, não produz vitamina D mais. Tá? E outra coisa, o raio benéfico, que é o que produz a vitamina D, ele não passa pelo vidro. Então, se você tem um lugar na sua casa que você gosta de ficar sentado, que tem uma janela, que tem uma vidraça, que tem uma cadeira ali onde você gosta de ler os seus livros, aquilo ali não é um bom lugar para ficar. Você vai ter que mudar o lugar. Porque aquele lugar onde você fica ali, de frente daquela vidraça, e aquele sol entrando, e você até hoje vinha pensando que te fazia muito bem, aquele sol que está entrando ali, aquele raio que está entrando ali, é UVA. UVA causa manchas na pele, causa fotoenvelhecimento, entendeu? E destrói colágeno e causa rugas. Se você está dirigindo o seu carro num dia de sol, e o sol está batendo na janela e ele está entrando no seu carro, aquele sol não é bom. Bloqueie aquilo. Porque aquele sol ali, ele só tem UVA. E o UVA não produz vitamina D nenhuma. Ele só causa problemas como rugas. E se você, dependendo do exagero que isso tem, pode inclusive chegar a causar, inclusive desencadear câncer. Certo? Paramos por aqui. Ok, Dr. Lair, muito obrigado, então, por esses 30 minutos, 34 minutos da palestra, abordando, então, o tema vitamina D, o hormônio esteroidal mais importante do corpo humano. Eu queria apenas fazer um parênteses aqui, Dr. Lair. Nós estamos com 21.332 pessoas no Facebook. Queremos agradecer a grande audiência, acabamos de bater o nosso recorde, então, somente no Facebook, tá? Eu não tenho os números aqui do Google, do Hangout, mas 21.332 pessoas. Muito obrigado por essa grande audiência, e as perguntas não param de chegar, as curtidas, os compartilhamentos. Muito obrigado mesmo por essa grande audiência. As pessoas estão reclamando um pouco no Facebook de travamento. Então, a dica que a gente dá, vai lá para o Hangout do Google, tá certo? Porque está congestionado o trânsito, aí a gente pede um pouquinho de paciência para você. Essa grande audiência aqui do Facebook. Doutor Lair, vamos para as perguntas, porque eu sei que o senhor é bastante objetivo, mas vamos lá. O João José Córcio, o senhor João, é de Campinas. Boa noite, doutor Lair. Meu nome é João, de Campinas, tenho 66 anos, sou branco e possuo manchas brancas nos braços, peitoral e ombro. Já consultei vários dermatologistas que disseram que não é vitiligo e que são de origem de ter tomado muito sol no passado e que não tem cura. O problema é que toda vez que eu tomo sol, essas manchas ficam vermelhas, irritadas e coçam. Gostaria de saber a sua opinião se devo continuar a tomar sol ou não. Eu acho, João, que primeiro você teria que pedir ao seu médico para medir os seus níveis de vitamina D3 no sangue. O exame chama 25-hidrox-D. E o ideal é estar acima de 32 nanogramas por ml. Então, hoje nós consideramos, se estiver abaixo de 32 nanogramas por ml, dá problema. Então, muitos dos problemas de pele, incluindo o vitiligo, que é uma doença autoimune, está ligado com deficiência de vitamina D3. Então, o uso de vitamina D3, orientado pelo médico, em doses mais altas, onde ela é usada como nutracêutico, ela trata inúmeros problemas de pele. Nós temos casos de pacientes que estavam prontos para retirar a paratireoide, por um paratireoidismo secundário, que chama, onde, na realidade, era deficiência de vitamina D3, e o médico não tinha pedido o exame, e pedido o exame mostrou-se que estava baixa a vitamina, foi feita a suplementação, e o paratormônio baixou, e o cálcio baixou. Só com a vitamina D3. Não há necessidade da remoção da paratireoide, da cirurgia. Então, um paciente que ia receber uma cirurgia complicada, porque a paratireoide, ela está ligada à tireoide, ela fica atrás, é um pouco complicado para fazer a cirurgia, e às vezes até lesa a tireoide, e não precisou fazer simplesmente porque detectou que havia uma deficiência grave. Eu já vi gente com 9, com 6 de vitamina D3. O ideal seria
bem acima de 32. Hoje, diz que o ideal é entre 40 e 60, em torno de 50. Bom? Ok. A Rosângela Marques, de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Helioterapia significa simplesmente ficar mais tempo ao sol? Não, Rosângela, de jeito nenhum. Isso aí é inconsequência. A helioterapia significa o uso inteligente da luz solar. Tem gente, por exemplo, que precisa só de 8 minutos de sol 3 vezes por semana para manter a vitamina D. Agora você fala assim, mas eu quero ficar na praia o dia inteiro. Tá bom. Você vai fazer o seguinte, você primeiro vai lá uns 8 minutos, deixa você carregar o seu corpo com a vitamina D. A partir daí, 8 pode ser para um, 12 pode ser para outro, 20. Quanto mais escura for a sua pele, mais tempo você precisa para carregar a vitamina D. Aí, depois disso, você vai usar um filtro solar, de preferência que tenha um princípio ativo nele chamado tinosorb, que é um princípio ativo que tem um largo espectro, bloqueia UVA e UVB. Você que compra o seu filtro solar em Paris, isso já está lá, embutido. Se você que compra o filtro solar nos Estados Unidos, a maioria já está embutido. Infelizmente, o filtro solar que você compra no Brasil, você tem que olhar o rótulo direitinho, porque costuma ter substâncias lá que são proibidas nos Estados Unidos, no Japão e na Europa, e são permitidas no Brasil ainda. Existem substâncias lá que bloqueiam o UVB, mas não bloqueiam o UVA. E aí tem estudos epidemiológicos mostrando que desde que começou o filtro solar, o melanoma aumentou, e muito. Aí eu digo, mas será que filtro solar causa melanoma? Não é bem diretamente isso. O que acontece é o seguinte, você passa o filtro solar, ele não é de amplo espectro, ele não está protegendo você totalmente, você tem a falsa confiança de que ele está, e você fica torrando no sol. Então, helioterapia é o uso inteligente do sol. Claro, se você é um pescador que desde criança fica 8 horas no sol, é igual o jogador de futebol que joga bola todo dia. Quem vai morrer é aquele cara que não joga futebol já há 3, 4 anos e vai para um churrasco, toma uma cerveja e depois quer bater uma bolinha depois do churrasco. Aí morre no campo de futebol. A mesma coisa acontece aqui. Quem toma sol todo dia tem resistência ao sol. Agora, quem não toma nunca e vai numa praia, já é perigoso. Entendeu? Então, você tem que dosar, estudar isso com carinho. Bom? Doutor Lair, a Fabiola Oliveira, ela está fazendo a pergunta aqui ao vivo pelo Hangout. Doutor Lair, queria saber se vitamina D3 é importante para a cura do vitiligo, sendo que é uma doença autoimune. O vitiligo hoje, tem gente que questiona se ele é realmente autoimune ou não. A maioria dos pesquisadores acha que é autoimune. Mas vamos no que interessa. O que mostra a literatura, e o Dr. Garland, da Universidade de San Diego, na Califórnia, tem estudos sobre isso, e o próprio Dr. Michael Hollick, de Boston, eles mostram que o uso da vitamina D no vitiligo tem um resultado positivo muito interessante. E como é uma substância que não tem efeito colateral, quer dizer, praticamente não tem, a não ser que seja abusivo nas doses, né? Mas em geral não tem. O que você vai fazer é conversar com seu médico e tentar isso. É muito barato. Uma das coisas mais baratas que tem que você comprar na farmácia. E na farmácia ou em suplementação, que vendem pelo Brasil todo. Você tem que ver a procedência também para ver se a empresa é renomada, é séria, né? Porque, às vezes, você vai, mesmo nos Estados Unidos, você entra numa loja de vitaminas e compra vitamina D, depois manda analisar, não tem. Isso é muito importante também, você saber que você está trabalhando com vitamina D. Bom? Doutor Lair, José Albuquerque, de Teresina, no Piauí. Um abraço lá ao pessoal do Piauí que está ligadinho com a gente aqui. Por que existe muito mais câncer de próstata na Noruega do que em Hong Kong? Porque Hong Kong está quase na linha do Equador. E Noruega está quase 50 graus acima do Equador. Então, em Hong Kong, tem o sol praticamente o ano inteiro. E a concentração de vitamina D no sangue é muito alta. Enquanto que na Noruega é baixa, já é baixa no verão. Você imagina no inverno. Você tem lá o sol da meia-noite no verão, mas em compensação, durante o inverno, 3 horas da tarde já é noite. Então, o norueguês, por isso que ele tem a pele muito branca,
porque ele precisa disso para poder pegar a vitamina D. Mas é absurdo a diferença, principalmente no inverno. Então, no inverno, o que ele faz? Ele entra em depressão, porque tem uma doença psiquiátrica chamada doença afetiva sazonal, que ocorre durante o inverno, onde você tem a deficiência da vitamina D, porque não tem sol. Então, um lugar onde não tem sol por muito tempo, onde não tem luz por muito tempo, esse lugar, as pessoas ficam deprimidas, e se envolvem com o alcoolismo. Então, os países da Noruega, da Suécia, da Dinamarca, são os países que mais fazem uso de álcool no mundo, entendeu? Então, eles todos ficam viciados em álcool, porque entram em depressão sazonal, que pode ser tratada não com remédio psiquiátrico, não é, porque não tem nenhuma deficiência de nenhum remédio psiquiátrico nesse caso, aí a deficiência da vitamina D pode ser tratada com a suplementação com a vitamina D, ou hoje com a tecnologia que permite você comprar uma lâmpada de luz que emite raio B, raio ultravioleta B, e você coloca na sua mesa, onde você trabalha, e aquela exposição faz a sua pele produzir vitamina B. Vitamina D, claro. O raio é B, a vitamina é D. Ok, queremos agradecer a nossa grande audiência aqui, que já está se espalhando pelo mundo todo. Daqui a pouquinho eu vou falar os países que estão nos assistindo. Mas você está assistindo esse Hangout, que é o patrocínio exclusivo da Nutrigenes, é a patrocinadora oficial dos Hangouts do Dr. Lair Ribeiro. E exatamente hoje tem uma promoção especial para toda a linha de produtos da vitamina D no site da nutrigenes.com.br. Dr. Lair, de Londrina agora vem a pergunta, é o Nélio. A vitamina D3 tem alguma ação detoxificante? Sim, ela tem uma ação de detox, detoxicante. Metais pesados, por exemplo, vamos pegar o mercúrio, que hoje é um problema muito sério no Brasil, porque a maioria dos rios, da água dos rios, estão contaminados com mercúrio. Então, se você, por exemplo, ingere peixe de rio, que lá na cabeceira deles fizeram garimpo e contamina a água, o peixe se contamina com esse mercúrio, você ingere o peixe, você contamina com esse mercúrio tem uma ação tóxica no seu corpo, e a vitamina D tem. Se inscreva no nosso canal. Se inscreva no nosso canal.